Querida igreja, boa noite. É um prazer estarmos novamente juntos. Depois de ontem termos passado o sábado. E o Senhor aceita que nos reunamos novamente hoje, domingo. Amanhã nós vamos abordar um tema muito interessante, dentro do interesse da Santa Convocação. Ok. Muito obrigado. Tá bem. Okay. Amanhã nós vamos falar sobre relacionamentos. Relacionamento interpessoal. É que os anjos lá não brigam, têm uma vida de paz. Mas nós aqui que assumimos ser filho de Deus, nos evitamos. Por várias razões as pessoas acabam não tendo uma boa relação uma com a outra. Então amanhã nós vamos falar dos relacionamentos entre os irmãos. Sabem, há uma passagem muito interessante de Cristo, dizendo que se você tem briga com teu irmão, o que é que você faz? Primeiro, vá reconciliar-se com ele e depois volte e doe a sua oferta ao Senhor. Em outra ocasião, Jesus falou para os seus discípulos: se alguém ofender-te 7 vezes em um dia e o mesmo pedir perdão, você deve lhe conceder o perdão. E os discípulos disseram: não, isso é difícil. O que é que eles disseram? Nos aumente a fé. Por isso amanhã faça o esforço para estar conosco e vamos estudar sobre os relacionamentos. Até que ponto os relacionamentos não bem consentidos podem revelar que nós somos ou temos comportamentos semelhantes a de Satanás. É interessante a palestra de amanhã. Por hoje, nós vamos então falar do primeiro Deus. Hoje nós vamos falar exatamente do primeiro Deus, que é o propósito da Santa Convocação. E nos dias seguintes, cada um dos temas em que havemos de assumir o compromisso no sábado serão abordados. Eu quero começar o assunto desta noite fazendo uma questão. O que há de comum entre Jesus e a mulher de Ló? Pense um pouco. O que há de comum entre Jesus e a mulher de Ló? Tesouro. Tesouro. Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Aqui na terra está o tesouro de Jesus, que somos nós. Por isso ele deixou aquela glória aos anjos e veio e fez-se como nós. Ganhou a forma humana. Esvaziou-se. Aquele que fez os céus e a terra usou fraldas. E aceitou até aquilo que chamam de a vergonha da cruz. É muito profundo quando se fala a vergonha da cruz. É uma humilhação tremenda. Porque nós somos o seu tesouro. No ato de ascender aos céus, ele disse: eu vou, mas estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque nós somos o seu tesouro. Lá onde está o seu tesouro, estará o seu coração. E a mulher de Ló, o tesouro dela, onde é que esteve? Esteve aonde? Em Sodoma. Por isso é que os anjos, mesmo forçando a situação, colocando-a fora da cidade, e uma orientação que não devem olhar para trás, mas onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Esse é o ponto comum entre Jesus e a mulher de Ló. Uma é a verdade. O tesouro nunca segue o coração, mas o coração segue o tesouro. Onde está o teu tesouro nestes dias? Ou qual é o seu tesouro? Nós temos uma nota de $100 que representa tudo o que ele pode dar. Temos aqui uma nota de $100 e temos aqui uma Bíblia. Qual deles é o teu tesouro?
Qual deles? É a nota de $100. Compra muitas Bíblias. Ok. Interessante, não é? Interessante. É que detrás desta nota está uma forma de viver, uma filosofia de vida. E detrás desta está também outra forma de viver. Qual deles é que ocupa o primeiro lugar na sua vida? Qual deles? Não olhe apenas por uma nota. Olhe por aquilo que ele representa em seu todo. Então vamos abrir a Bíblia. Abramos a Bíblia no texto clássico. Mateus 6. O verso 19 é onde começa o assunto, que depois vai se desembocar no verso da Santa Convocação, que é primeiro Deus. Eu parto do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais vós outros, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou o que nós vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Este ensino de Cristo é muito forte. Muito forte. Se nós dermos atenção às formas como o inimigo das almas trabalha, nós vamos entender que ele não tem muitos meios para induzir as pessoas ao pecado. Então, somente o que ele faz? Reveste as tentações antigas com os novos elementos, com elementos atuais. E ele tem uma forma. Ele primeiro argumenta. E ele não gosta quem lê a Bíblia. Porque todos aqueles que leem a Bíblia estão prontos para fazer frente a ele em termos de argumentação. O mesmo se passou com Cristo. Quando disse está escrito, e Jesus citou também que está escrito. E na argumentação não foi possível. Por isso é que ele detesta toda pessoa que tem disciplina de ler a Bíblia. Porque quando tiver um momento de argumentação, ou estiver no momento de tentação, tanto interna quanto externa, e a pessoa consegue responder
então a tendência ao pecado é minimizada. O mesmo que se passa conosco quando estamos irados e alguém depois vem e dá algum conselho ou passa uma passagem bíblica. A tendência é da ira minguar-se um pouco. A outra forma que ele usa, ameaças. Ele faz ameaças e duras. E ainda assim, quando a pessoa se mantém resiliente à verdade, ele não mais faz ameaça. Agora faz execução da ameaça. E a Bíblia tem esses exemplos. Daniel, José. E a nossa vida mesmo também temos esses exemplos. Nos nossos serviços. Quando o chefe ameaça, olha, se você não fizer isso, olha, saiba que vai receber essa punição. E com medo, nós nos cedemos. Mas quando somos resistentes, então vem a punição. Mas há uma coisa, depois da punição, é aqui onde acontece muitas das vezes a ação de Deus. Quando o Senhor intervém, em nosso caso, aí começa a nossa glória diante dos homens. Então essa é a forma que Satanás tem para levar as pessoas ao pecado. E Jesus passa esse ensino, não é um mero ensino, é uma forma de viver. Por isso nós temos que analisar com detalhes a cada um dos versos. Por exemplo, o verso 25. Não andeis ansioso pelas necessidades. Não andeis inquieto pela presença de necessidade. Não podemos estar agitados por causa das necessidades. Nós temos as necessidades e precisam ser respondidas, mas não precisamos estar ansiosos. E nós conhecemos os efeitos da ansiedade. E aqui Jesus fala das necessidades vitais, como comer, vestir. Isso não pode, de certa forma, nos deixar tão ansiosos. Mas há muitos que têm outras ansiedades, não só por coisas vitais, como o alimento ou vestir, outras necessidades ainda muito inerentes à vida. A humanidade busca ter essa ansiedade quando poderia ser evitado se tomarmos em consideração os ensinos de Cristo. Muitas das vezes, esse interesse de responder às necessidades leva à violência, leva à briga entre as pessoas, traz muito conflito. Jesus também nos deixa consciente sobre o valor do homem, no verso 26. Diz, nós valemos muito mais do que as nossas ansiedades. E Satanás trabalha de que maneira na desvalorização do homem? Um dos negócios mais bizarros que existe neste mundo é o de tráfico de órgãos. Aquele é um profundo ato de que o homem não tem valor. Pegar alguém, levar para um sítio muito distante, fazer um corte no diafragma e um pouco mais abaixo, abrir aqui ao meio e retirar os órgãos, depois vender e tudo mais, para satisfazer uma ação egoísta. Mas Jesus está dizendo para nós que nós temos muito valor, mais do que as nossas necessidades. Ellen White, nos seminários que tem passado aos secretários sobre o cuidado dos membros, há um texto de Ellen White que ela diz que para Deus uma alma vale mais do que todas as riquezas do mundo. Todas as casas, todas essas empresas não valem mais do que uma alma. E é verdade. Porque se essas coisas valessem mais do que uma vida, de certeza que o inventor do iPhone não teria ido embora. Nenhuma riqueza deste mundo dá vida a alguém.
ela pode dar conforto que é necessário, mas vida não é possível. Logo, então estas coisas não valem mais do que uma vida ou uma alma. Mas Satanás faz todo o trabalho com a humanidade, dizendo que o homem não vale nada. Manda-o para a escravatura e outras formas para desvalorizar a pessoa humana que foi criada à imagem de Deus. Mas Jesus está dizendo aqui no verso 26 que nós temos muito valor. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Não há valor em vós? Há valor. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. No verso 27, de que nós acabamos de ler, a ansiedade não resolve as nossas necessidades. Podemos estar tão ansiosos, ela não vai resolver as nossas necessidades. Ela não resolve. E Jesus vai até ainda mais longe, dizendo que nem a vossa idade a ansiedade consegue aumentar. Ela tem limitações. Podemos estar ansiosos por alguma coisa, mas essa famosa ansiedade não traz soluções para as nossas necessidades. Então não vale a pena estar ansioso. E um dado estatístico da OMS estima que mais de 58 milhões de pessoas que vivem no mundo andam extremamente ansiosos e vivem nas consequências da ansiedade. Então, a ansiedade não é boa coisa. O desejo de ter o que os outros têm cria ansiedade. E o nosso mundo, a nossa volta, sobretudo os artistas, provocam essa ansiedade. Mas então, se você tem uma casa luxuosa, carro bonito, tem tudo aquilo que nós hemos visto com estes artistas, por que tem que expor os seus bens às pessoas? Qual é a cultura que querem dar? Há alguma intenção, há um interesse em que ele vem em público, expõe o seu iate, expõe a sua casa e tudo mais. Há um interesse. E isso, para muitos jovens que não estão bem adestrados, cria ansiedade. Esse desejo vai dar muita ansiedade para ter a vida que aquele tem. Então Jesus acautela-nos para que não tenhamos ansiedade. Tenhamos todo o cuidado para não cairmos na ansiedade. Porque quando formos ansiosos, nos tornamos pessoas vulneráveis para várias propostas que o mundo vai nos dar. Você quer ter, não tem este meio de ter o que deseja. Então Satanás vai oferecer alguma via para si. E como você tem essa ansiedade, deseja e tem ansiedade, vai ceder e vai comprometer a sua vida. O verso 30 diz: homens de pouca fé. Pouca fé está a significar homens que não têm confiança. Não confiam no que Deus é capaz de fazer. Por que tanta ansiedade? Não tem necessidade de vivermos tão ansiosos. Tenhamos confiança. Deus tem todo o poder. Só que para Deus, Ele não sai dando as coisas do jeito como as pessoas querem. Não, Deus faz sempre as coisas dentro de um princípio. O Senhor eterno não se lhe serve com sentimento, serve-se com princípio. É com princípio que você deve servir a Deus. Lembram daquele jovem da narrativa bíblica que a arca estava a cair e ele depois tentou? Era sentimento que o impulsionou. Mas o princípio era: ninguém pode pegar na arca que não seja sacerdote. E o Senhor puniu ele. Então o Senhor gosta que as pessoas, que os seus filhos o sirvam com princípio e não com sentimentos.
Então, precisamos ter fé no que o Senhor é capaz de fazer. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Verso 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tais coisas. Interessante. Este verso é muito interessante para a nossa abordagem. Este verso vamos reparti-la em duas. A parte A e a parte B. A parte A, qual vai ser? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Os gentios. O verso todo está dizendo que os gentios é que procuram. Mas também nos está a dar a garantia que o nosso Pai sabe que nós precisamos destas coisas. Esta é a boa parte. Então, quem vai ser gentio? Gentio, para esse texto, vai significar um homem ou uma mulher que não tem discernimento no jogo dos interesses. Gentio vai significar aquele que não tem discernimento no jogo dos interesses entre este e este. Porque este vai representar uma forma de viver, uma forma de estar. Este vai representar a outra forma de viver. Então, quando você não tem esse discernimento, aqui para este caso, o Senhor coloca a pessoa como gentio. Não tem discernimento, não tem conhecimento. Não sabe ao fundo onde é que isso pode lhe levar quando ele ocupar o primeiro lugar. Então precisa ter cuidado. Vamos continuar com... Quando as coisas materiais ganham prioridade acima de tudo na vida de alguém, é definida como gentio ou sem discernimento, sem sabedoria. Quando acontece ou quando isso ocorre, o risco é permanente na vida da pessoa. Estamos em risco. Mesmo aquele que era seu amigo vai te trair, porque para ele isto está em primeiro lugar. O exemplo claro é Judas. Mesmo andando com Jesus de um lado ao outro, Cristo andou sobre as águas, ele viu esse milagre. Viu Jesus a dizer para o mar, cala-te e aquieta-te. Impressionante. O mar não tem ouvido nem cérebro, mas discerniu a ordem de Cristo. E os discípulos disseram, mas que homem é este que fala e o mar obedece? Mas Judas, a filosofia dele de vida qual é? Primeiro este, não este. Os outros tinham as suas agendas também com Cristo. 3 anos e meio andaram com Cristo, de um lado ao outro. Viram muito. 2 anos de convivência com Cristo, Jesus faz uma avaliação aos discípulos, dizendo, não escolhi eu 12? Eles disseram, sim, escolheste 12. Mas um de vós é que? Estão lembrados? Um de vós é que? Diabo. Por quê? Porque é insensível às revelações que passo. Não quero mudar. Mantém este elemento no trono, apelando-te que entregue o lugar a Cristo. Queridos, o nosso mundo está cheio de exemplos de pessoas que buscaram em primeira instância este e não este. Certo ancião de uma das igrejas aqui de Luanda foi chamado repentinamente e chegou até a casa onde ele foi chamado de uma senhora próspera, materialmente próspera.
encontrou ela na canceleira aí das botijas de gás. A senhora tem nenê, na altura, tinha o seu filho, tem empregada, tem aquilo que nós buscamos ter. Ela tem em demasia. Mas ela pegou uma caixa de fósforo, foi para até a cancela das botijas e buscava atear fogo na botija para criar aí o fim da sua vida. Graças, misericórdia do Senhor, nenhum dos palitos deu atenção à intenção dela. Por isso é que chamaram este ancião e foi para lá rapidamente. E encontrou ela tremendo. E ele lhe perguntou, mas o que é que se passa? Será que o dinheiro acabou? Disse, não, nada disso acabou aqui. Não acabou nada disso. Eu tenho isso demais. Tirou um cartão e apresentou para ele. Este cartão, na altura que isto aí valia 10 mil kwanza. E vocês já podem imaginar, 10 mil, sim. Neste cartão, só para sustentar a cozinha, tem mais de 17 milhões de kwanza. Quanto é que valia? Só para sustentar a casa, somente a alimentação. Naquela altura que isso tinha o valor de 10 mil kwanza. É bons milhares de dólares. Para não falar de outras. Mas então, por que você quer dar fim à sua vida? Há um vazio que eu não consigo explicar. Mas como? Eu não sei disso. Eu acho que a vida não tem sentido. E Ellen White diz. Ellen White fala isto no Serviço Cristão, página 159. Muitos da alta camada social estão pesarosos e cansados da vaidade. Anseiam uma paz que não possuem. Mas nas mais elevadas classes da sociedade há homens que têm fome de salvação. Amém, igreja? Ele já tem tudo que é material, ele tem. Mas há algo dentro que diz isso não tem sentido. Porque houve uma troca da forma de viver. É pesado, a riqueza sem Deus é cansativo. E é pesado. Por isso é que você vê muita gente de fama, acaba no mundo das drogas, acaba morrendo no banheiro da casa de banho, de forma trágica. É sobre essas coisas que Jesus nos quer advertir. Na parte B ele diz, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitamos de todas estas coisas. Amém, igreja? Não é que Deus não saiba das nossas necessidades. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe que nós temos necessidades variadas. Queremos casa no quilamba. Deus sabe disso. Quem vai lhe contar? Ele sabe. Ele sabe das tuas lutas. Ele sabe que o irmão precisa, ou a irmã precisa terminar aquela licenciatura ou mestrado. Ele sabe. Ninguém lhe conta recado. Ninguém vai para ele dizer que, olha, o João está sofrendo. Não, ele sabe tudo. E ele sabe que é necessário estas coisas. Mas só que ele diz que não é assim como o mundo lhe propõe. Não é este em frente e este atrás. Não é possível. Vamos inverter. Eu sei que você tem necessidade. Se isto for em frente, não vai faltar muito, você estará diante de Satanás dobrando o joelho. É uma forma de viver. Mas ele sabe das nossas necessidades, porque ninguém lhe conta recado. O Senhor vê todas as coisas. Em função de tudo quanto Jesus disse, da observação que ele faz, da forma como as pessoas se conduzem, então ele traz-nos o texto de Mateus 26, verso
33. Buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele propõe às pessoas, troquem. Este fica em frente e este fica atrás. Primeiro tem que ser Deus. E esse que está atrás, eu sei que você precisa. Eu sei que você tem necessidade. Mas o melhor é que este fique em frente e este esteja atrás. Se for assim, não falta muito, você estará diante de Satanás adorando. Querida igreja, como se explica um noticiário que passou em 2006, noticiário da Rádio Nacional, hora a hora, ter sido às 15 horas. O repórter da Rádio Nacional no Ambo passou a notícia de que um homem foi até o cemitério do São Pedro, cidade, e desenterrou uma senhora que havia sido enterrada há 2 meses para ter intimidade com aquela senhora. Quando ele teve que se explicar, ele disse, não, eu estava atrás disso, e mandaram realizar aquele ritual. Quando isso ocupa o primeiro lugar, não falta muito, você estará diante de Satanás com os joelhos dobrados. O mesmo ele disse para Cristo, se me adorares, o que é que vai acontecer? Dar-te-ei todos os reinos. Será que ele só fez isso com Cristo? Não. É a forma dele fazer com que as pessoas se desviem de Deus. Esta é a filosofia dele, mas busca outras formas com outros elementos, revestos de novos elementos, para que as pessoas então se distraiam e não percebam que estão diante do altar de Satanás. E o mundo segue esta linha, esta forma de viver. E Jesus está dizendo, não, não é assim. Este deve estar em frente e este fique atrás. Eu sei que você tem necessidades, eu conheço. As tuas lutas eu sei. Mas primeiro este deve estar em frente e este fique atrás. Para que quando teres isto, então você vai entender a árvore. A árvore. Quem surge primeiro? É a folha, a flor ou a raiz? Diga. É a raiz. Esse é o princípio de Deus que Ele pôs em tudo quanto Ele fez e está passando para o homem que vive em contexto de pecado. A raiz é que surge primeiro. Depois do rebento, ela tem que buscar uma fonte de umidade. E quando possível for, vai mesmo lá mais a fundo no subsolo. E também dá estabilidade à própria árvore. Depois, o caule cresce, as folhas crescem, a flor cresce. Depois vem o que, igreja? O fruto. É isso que Jesus está dizendo. Primeiro você deve buscar a raiz, para que você tenha brilho, para que você dê fruto. Não busque antes o fruto. Não é possível. E se for, certamente a tua vida estará comprometida em alguma coisa. Diante do olhar de Deus com justiça, o Senhor vai achar em falta. Porque o inimigo mantém a sua forma de dar riqueza às pessoas. Adorem-me e eu então farei chegar alguma coisa até as tuas mãos. E Jesus está dizendo para nós, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas
eu farei questão de levar. Mas primeiro tem que ser a raiz. Primeiro tem que ser o reino de Deus e não ao contrário. Como se explica aquela história que nós vimos de meninas que aceitaram de excremento pousarem na boca delas? Como se explica? É essa forma de estar. Vamos cometer muitos erros se este ocupar o primeiro lugar. Mas se este ocupar, este virá. Esta é a preocupação de Jesus ao ensinar para os discípulos e os outros, e a nós também, que a melhor forma de viver é que Deus seja primeiro, e as outras coisas eu sei que vocês precisam. Eu sei que vocês precisam. Mas primeiro deixem que eu esteja em frente e estas coisas virão. Do contrário, nós estaremos adorando o inimigo quando ele nos propor alguma via fácil para chegar até a este elemento. E como Deus pode ser primeiro nas nossas vidas? Sim. Para Deus ser primeiro na nossa vida, passa pela decisão. Primeiro temos que ter a decisão de Deus ser primeiro. E Ele pede que o busquemos. A expressão de que Deus é primeiro na nossa vida é que antes de qualquer coisa, ao sairmos da cama, nos envolvamos a Ele através da meditação diária. Nós podemos ver isso no texto de Salmos 5, verso 3. Pela manhã, ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã, ouves a minha voz. Então, o Senhor espera que nós, tão logo saiamos da nossa cama, possamos nos relacionar com Ele por via do estudo da palavra. Ele ainda pede, em Salmos 55, verso 7, de tarde e de manhã e ao meio-dia, Ele ouvirá a minha voz. De tarde e de manhã. Temos um texto muito extraordinário de Jó, capítulo 7, verso 17 até 18, que diz que é o homem para que tanto o estime, e ponhas nele o teu cuidado, e a cada manhã o visites. O Senhor visita os seus filhos pela manhã. Por isso não dá para sair de casa sem ter uma conexão com o Senhor, estudando a sua palavra. Ao meio-dia, quando der, também faça. À tarde não deve faltar. Pois o Senhor disse para Josué: medite na minha palavra dia e noite, e tudo irá bem. Novamente, medite na minha palavra dia e noite. E Josué cumpriu isso. Josué cumpriu com esta orientação de Deus. Pois ele se sentiu pequeno para substituir Moisés. Moisés era um grande líder. Dizem que se somarmos ou equipararmos a formação de Moisés com a formação que nós temos hoje, equivale aí 9 doutoramentos. Porque a Bíblia nos diz que ele foi formado em todas as ciências egípcias. Então era um homem bem estudado. Do outro lado, Deus diz para ele: farei de ti um Deus, e o teu irmão será o teu profeta. Não era qualquer pessoa. E Josué, vendo que ele agora há de ser o substituto de Moisés, tinha medo. O Senhor chegou a ele, ele passou o conselho: não tenha medo. Então somente medite na minha palavra dia e noite, e tudo irá bem. Dia e noite, e tudo irá bem. E ele o fez, meditando na palavra do Senhor dia e noite. A expressão de que Deus é primeiro na nossa vida começa no ato de nós sairmos da nossa cama, nos relacionarmos com Ele por via da oração
e do estudo da sua palavra. Há quem sai, não quer se importar com a Bíblia. E no livro, um livro aí que muito foi vendido, O Ministério dos Anjos, o autor daquele livro diz que quando nós saímos de casa sem se comunicar com o Senhor, nós dispensamos a assistência divina. Estamos a dizer, não precisamos dos anjos, eu mesmo me sei cuidar. Não é verdade. Então precisamos, antes de nos ocuparmos nas nossas tarefas, se comunicarmos com o Senhor por via do estudo e da oração. Este mesmo Josué, que lhe foi dado esse grande conselho, e é o conselho útil a todos quanto aqui estão, num momento difícil de batalha, o que ele fez? Orou a Deus para que mantivesse a rotação da terra, uma vez que a ciência diz que é a terra que gira em torno do sol. Moisés não chegou de realizar este grande milagre, mas porque ele era conhecido por Deus, pediu alguma coisa, o Senhor deu para ele, porque o Senhor lhe havia garantido: medite na minha palavra dia e noite, e tudo irá bem. Quando termos essa comunhão com o Senhor, nós vamos conhecer Deus por via da Bíblia. Porque quando Cristo voltar, Ele dirá: apartai-vos de mim, porque não te conheço. É o tal ginosko, é a relação entre o sujeito, entre sujeitos. Esta tribuna não me conhece, mas eu conheço Ele. Então, quando você não tem comunhão com Deus, Ele não te conhece como filho. Pode te conhecer como coisa que Ele criou neste mundo. Mas como seu filho, do seu interesse, não te conhece. Então, você precisa se relacionar com Ele, através do estudo da palavra. E assim, o irmão está colocando Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro passo. À tardinha, quando voltar do serviço, novamente reúna a sua família e tenham a meditação. Uma história de Ellen White, daquela casa que nós vimos que passou incêndio há anos, e aquela foi a única casa que não pegou o fogo. Em algum livro que eu pude ler sobre a casa de Ellen White, eu queria tanto saber, o testemunho era que todas as tardes, quando o sol se punha, eles estavam em meditação. E a vizinhança percebia que aí tinha um agente celestial, porque brilhava a casa. É isso que o Senhor quer conosco. Quer todas as manhãs e todas as tardes. Se nós nos dedicarmos ao Senhor de manhã e de tarde, ou ao pôr do sol, Satanás vai nos pegar aonde, se à noite nós estamos a dormir? Vai nos pegar aonde? À noite é responsabilidade de Deus com os anjos, cuidar dos seus filhos. Então precisamos começar o dia com Deus e terminar o dia com Deus. Assim estaremos colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Esse é o primeiro passo. Nosso corpo. A Bíblia nos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Devemos expressar que Deus é dono deste corpo. Bom, eu não sei os outros, né? Mas eu já falei isso em alguma igreja. Não sou contra, mas é uma decisão muito minha. Eu não coloco nenhuma camisola de equipas, também por ser pastor. Essa é uma outra razão. Mas não estou dizendo que o irmão não possa colocar, não é isso. Mas eu entendo que o meu corpo não pode receber essas camisolas. Também por ser pastor, porque provavelmente o ancião é do Barcelona ou do Real Madrid, eu coloquei do Barcelona, ele vai ficar só pastor à frente daquela equipe.
E o pastor então tem que estar sempre numa posição mais neutra possível. Daí que achei que não posso colocar estas coisas. O templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Devemos ter cuidado com tudo quanto havemos de fazer com esse templo do Espírito Santo. Tatuar o corpo, isso é uma coisa que está entrando aos poucos na nossa igreja. Muitas pessoas estão colocando tatuagem. Deus desaprova isso. Consumindo coisas que não ajudam esse processo de Deus ser o primeiro na nossa vida. Um adventista não pode consumir coisas, conteúdos que atrapalham a fé. Não pode. E a internet está cheia dessas coisas. Precisamos ter cuidado com o templo do Espírito Santo. Aqueles que destroem o corpo, o Senhor, a seu tempo, fará justiça. Este é um aspecto que tem a ver com o templo do Espírito Santo. O ser humano será feliz na medida em que busque o reino de Deus e a sua justiça. De outra maneira, a sua vida será sempre de ansiedade e desespero. O povo de Deus é diferente. Busca primeiro o reino de Deus e as coisas de Deus. Procura andar sempre com Deus em sua vida. Tudo o que se precisa fazer é viver de acordo com a vontade de Deus. Em todos os aspectos da nossa vida. No comer, temos sempre que nos perguntar se isso traz honra a Deus ou não. Nos relacionamentos com colegas e outros, busque sempre saber se isso honra a Deus ou não. Porque a Bíblia ensina-nos que quer comamos ou façamos qualquer outra coisa, tudo seja feito para a honra e glória de quem? De Deus. Assim, você está vivendo primeiro Deus. É isso que o Senhor quer que os seus filhos façam. Este propósito não é um lema só, é uma forma de viver, é uma maneira de viver, é uma forma de estar. E essa forma de estar vai criar distinção entre nós e o mundo que se desintegra aos pedaços. Nessa forma de viver, onde Deus é primeiro. Tudo que for fazendo primeiro, pense se isso agrada a Deus ou não. Esse é o primeiro Deus. Isto Deus quer, farei. Isto, não, Deus não quer, não farei. Senhor, eu tenho vontade de fazer tal coisa. Devemos orar como os discípulos. Senhor, salva-me. Senhor, aumente-nos a fé. Senhor, ensina-nos a orar. Quando a nossa vontade e o dever conflituarem, nós devemos orar, buscar ajuda ao Senhor. Por favor, Senhor, ajuda-me, porque eu quero viver a filosofia de Deus. Deus em primeiro lugar, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Por isso é que o Senhor sempre pede: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Eu sei, eu tenho poder, eu sou Deus, eu não tenho rival. Ninguém compete comigo, eu sou Deus. Por isso dá-me o teu coração. Farei de ti uma nova criatura, para viveres em novidade de vida. E todos aqueles que nos nossos dias vivem ou buscam viver este propósito, eles são felizes no que têm e no que são. Nada lhes abala. Não vivem ansiosos. Não vivem ansiosos. Mantenha a sua firmeza em Cristo. Venha o que vier, Deus é que sabe. Como aquele senhor cujo filho sofreu acidente, partiu o pé. Então os amigos vieram e disseram: olha, você está com muito azar. Teu filho, isso não se espera
alguém nessa idade. Disse, se é bem ou mal, Deus é que sabe. Não tarda, uma outra questão surge no meio da família. O bem da família, o automóvel, foi roubado. E voltaram, não, você está mesmo com muito azar. E ele voltou a dizer, se é bem ou mal, Deus é que sabe. O que é que vai acontecer depois? No bairro passou uma rusga, levaram todos os jovens, menos o filho dele que estava engessado. Na empresa onde esteve, recebeu outro meio. Mas quem não tem essa forma de viver, quando os vendavais da vida assopram a sua casa, ele fica ansioso, tem instabilidade, tensão sobe, apanha até trombose. Porque Deus não é primeiro. Prezados irmãos, Jó tinha tudo para apanhar trombose. Tudo. Aqui mesmo onde nós estamos, se um irmão receber a notícia que você foi tirado do emprego, a tensão vai subir e vai cair. Por quê? Tem que se perguntar, por quê? Mas Jó recebeu toda a notícia terrível, até dos filhos, mas não apanhou trombose. Por quê? Deus é primeiro na vida dele. Quando Deus não é primeiro, você não tem raízes para suportar as tempestades que Satanás vai induzir na sua vida. Deus precisa ser primeiro. E você terá raízes fortes e darás fruto. O brilho será visível. A roupa trará beleza ao seu corpo. Tudo. Mesmo que venham situações difíceis. Mas como Deus é primeiro, então você saberá enfrentar a fúria do inimigo. Este é o grande propósito da Santa Convocação. Não queremos que seja só mais um lema. Queremos que entendam. Aqui há uma filosofia de vida. Aqui há uma filosofia de vida. Aqui há um conflito. Qual forma você vai tomar para viver? Este não vai te dar vida eterna em nenhum lugar. Mas este vai te dar vida eterna e ainda vai te dar este. Se este for primeiro, você vai cometer asneira como o jovem chinês que doou os rins para comprar iPhone, porque Deus não é primeiro ali. Você vai cometer muitos erros. Este é que deve estar em frente. E o Senhor vai permitir que isso esteja atrás. Nada de tomar as teorias que se levantam hoje. Essa aí, automotivação. Despertando as pessoas que há um herói em si. Não é verdade. É verdade que você deve se esforçar para alcançar bons resultados. É verdade. A diferença entre quem tem este na sua vida como prioridade e quem tem este é que nos esforços dos homens existem limitações. Existem limitações. Quando as limitações chegarem, para quem tem este, virão propostas. Quantas notícias nós ouvimos de música, artistas que se comprometeram, doando o corpo, fazendo outras coisas não lícitas. Quantas pessoas? Porque a limitação humana se revelou. Mas quem tem este, no seu esforço e na sua limitação humana, o Senhor trará suplemento a este. Essa é a grande diferença. Vamos ter essas coisas, mas este deve ser primeiro, com o esforço e com a bênção divina. É isso que Deus quer. Será que me entenderam? É isso que o Senhor quer. Porque essa é uma forma de viver. Não é uma locução só buscar primeiro o reino de Deus. Não. É uma forma de viver. E o final, para quem tem este, é a eternidade.
E quando Jesus voltar, todos aqueles que dormem no Senhor, Ele vai acordar. João, levanta. Gomes, levanta. Manuel, levanta. Juntos partiremos para a eternidade. Essa é uma forma de viver. E o fim único é a eternidade. Por favor, se esse é o desejo, com a graça de Deus, tornar isso possível através da tua decisão, eu gostaria que se colocasse em pé, para que pudéssemos orar. Deus não faz nenhuma coisa em favor dos homens se Ele não tomar a decisão. Quantos de nós estão como Pedro? Quantos? Quantos de nós estão como Pedro? Mas Pedro teve a graça de Jesus estar ao lado e ele gritando: Senhor, salva-me, salva-me, por favor. E estendeu-lhe a mão e retirou-lhe das águas. É que este mesmo Jesus, ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A conquista que Ele pode fazer em tua vida, mas basta que você dê um sinal, a decisão. E ninguém vai tomar decisão por ti. Por favor, nesta santa convocação, leve isso sério. Ou rabisca em alguma coisa, ou em Bíblias. Deus tem que ser primeiro na minha vida. Deus tem que ser primeiro. E toda a tentação que vier, entre seguir este e este, busque Deus. A primeira vitória que tiveres será a soma de várias vitórias. Oremos ao Senhor. Querido Pai, Deus eterno, as nossas fraquezas te são reveladas. E nós somos felizes, porque o Pai não nos trata segundo as nossas ações. Trouxe-nos até este lugar para ouvirmos a Tua voz. Aqui estão os Teus filhos, Senhor, que anelam para que o Senhor ocupe o primeiro lugar de suas vidas. Permita que isso se torne possível para sempre, Senhor, e a certeza de salvação flua em suas vidas. Pai querido, as tentações que se levantam no serviço ou na escola, por favor, assista-os para que o Senhor ocupe verdadeiramente o lugar da vida deles. O Senhor conhece as nossas necessidades, são várias. Pai, conceda-nos na Tua graça. Agora que estaremos deixando este lugar, leve-nos de volta para os nossos aposentos. E amanhã, segundo a Sua vontade, traga-nos de volta. Nos méritos de Cristo, imploro esse favor. Amém. Então, ficamos com a promessa de amanhã estudarmos sobre os relacionamentos. Como é que está o nosso relacionamento? O irmão guarda rancor de alguém? Perdeu alguma coisa? Será que existe perda maior neste mundo do que a vida eterna? Você deve vir amanhã para estudarmos isso. Uma vez mais, feliz noite a todos.